Então, Léo, é isso mesmo. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, o infarto. Para falar com a gente está aqui o Dr. Bernardo Pessoa, que é cardiologista. Dr. Bernardo, explica para o pessoal de casa o que é um infarto. Bom dia a todos. O infarto agudo do miocárdio é uma doença decorrente da obstrução da passagem do sangue para o músculo do coração. Essa obstrução vai interromper o fluxo, consequentemente não vai chegar os nutrientes necessários para o músculo do coração bater, como o oxigênio, por exemplo. E é uma doença extremamente grave, que hoje é responsável pelo maior número de mortes no Brasil. Pessoal de casa também, eu não sei se o senhor sabe, mas boa parte dos atendimentos dos bombeiros na nossa cidade, o pessoal fala que está infartando, está tendo alguns problemas. Quais os sintomas para o pessoal ficar alerta? O primeiro sintoma que mais nos faz pensar em infarto é a dor no peito, né? Existem infartos sem dor no peito, principalmente nos diabéticos, mas a dor no peito é o que mais chama a atenção. É uma dor intensa, normalmente no meio do peito, a gente chama de dor reto-external ou relacionado na região precordial, que é a região do coração. Pode ter irradiação para o membro superior esquerdo, para pescoço, mandíbulas. E é uma dor que chama muita atenção, que ela é muito intensa. A pessoa também vai estar acompanhada de sudorese, né? Vai estar suando, vai estar com extremidades frias. Então, nessas situações, o quanto antes buscar o auxílio, melhor. Tá certo. Existe também alguns mitos e verdades. Cigarro, bebida, né, gordura. Procede isso, doutor? Sim. O infarto ele não ocorre por acaso. O infarto ele tem fatores de risco. Os principais fatores de risco são a hipertensão, o diabetes, tabagismo, dislipidemia, que é o colesterol alto, e nascer, né, na família de gente que tem uma maior propensão a isso ocorrer. Outros fatores secundários, nós temos a obesidade, o sedentarismo, o estresse, né? Hoje que tem acometido tanto todos nós. Então, uma pessoa que venha a ter esses sintomas que nos façam pensar no infarto e tem motivos para isso, que são esses fatores de risco, essa pessoa o quanto antes deve buscar o auxílio médico. O infarto, doutor, é responsável por 30% das mortes no Brasil, correto? Sim, as estimativas dizem que é a doença que mais mata no Brasil e no mundo, né? Principalmente no mundo ocidental, e chega a ter mais de 100 mil óbitos por ano, apenas no Brasil. Então é uma doença muito prevalente e que nós temos que agir muito firmemente nesses fatores de risco. Eu acho que a importância do acompanhamento médico, da procura do profissional adequado, para que você possa conhecer a sua saúde, para você saber se você tem esses fatores de riscos que são modificáveis, alguns deles, né? Por exemplo, parar de fumar, tratar a sua pressão, tratar o seu diabético, aqueles que têm colesterol alto, mudar os seus hábitos de vida, alimentação correta, com menos gordura saturada, atividade física regular. Então, as pessoas, o maior mensagem que tem que ficar é no cuidado, é na prevenção, até mesmo pensando no ponto de vista financeiro. Cada real que você gasta na prevenção, você economiza até 3 no tratamento. Então, se a gente pensar, é mais barato realmente precaver, né? Você tem que se prevenir para depois não gastar mais tarde, né? Um valor até maior. Os homens são mais propícios a ter o infarto do que as mulheres, doutor? Sim, até uma certa idade. A mulher ela tem um fator protetor hormonal enquanto ela tem a sua fase reprodutiva, né? Portanto, quando a mulher entra na menopausa, ela equipara o homem no risco, né? Nas doenças cardiovasculares. E é um grupo que tem chamado muita atenção, porque elas têm aumentado muito a incidência de infarto em mulheres. Então, assim que a mulher entra na menopausa, ela tem que passar por uma boa avaliação cardiológica, a fim de conhecer a sua saúde, né? E o diagnóstico precoce, porque a obstrução dessa artéria ela vai ocorrendo gradativamente. Então, ela vai dando alguns sinais para a pessoa. Por exemplo, a dor no peito ocasionada pelo esforço, a diminuição da tolerância ao esforço. Então, as pessoas que começam a notar que está mudando alguma coisa, principalmente quando ela está fazendo algum tipo de esforço físico, essa pessoa ela pode estar tendo angina, que é um sintoma decorrente da obstrução das coronárias. Então, é muito importante que ela procure o profissional médico. E a pessoa procurando, né, o cardiologista, diante desses sintomas, né, quais que são os procedimentos e os tratamentos, doutor?
quando a pessoa chega com um sintoma que nos faz pensar em doença, nós temos que buscar métodos diagnósticos que vão nos confirmar ou não essa suspeita, né? Existem vários métodos a serem tomados. Existem os métodos mais simples, os mais baratos, que em boa parte dos pacientes a gente consegue resolver com eles, e aqueles que você tem um alto nível de suspeita e que tem os exames básicos já alterados, a gente encaminha para exames mais sofisticados. Hoje nós temos exames não invasivos muito bons, por exemplo, a tomografia de coronárias, que é a angiotomografia de coronárias, o cateterismo cardíaco, que é o exame, vamos dizer assim, que mais nos vai mostrar com fidelidade aquilo que a gente está suspeitando, né? Dentre outros, como, por exemplo, cintilografia miocárdica, ecocardiograma de estresse, né? E na parte básica inicial, um eletrocardiograma, o teste ergométrico, o ecocardiograma. Nós temos vários exames, né, nesse rol de exames que a gente tem, que pode nos ajudar muito nesse diagnóstico. Tá certo. E se eu me deparar com uma pessoa, né, que está com esses sintomas, com essa dor no peito, tem alguma coisa que eu possa fazer para estar ajudando? Imediatamente chamar o bombeiro, o SAMU, porque essa pessoa, nós temos uma hora que a gente chama de hora ouro, que é a primeira hora do infarto. Se essa pessoa receber um tratamento adequado nessa primeira hora, a chance dela sobreviver e de não ter complicações do infarto são as melhores. A cada hora que você retarda o tratamento, essa paciente ela vai aumentando o seu risco de morte e aumenta também as complicações, as sequelas, né? Uma pessoa que escapa de um infarto, provavelmente ela vai desenvolver uma outra doença chamada insuficiência cardíaca, porque uma parte do músculo dela vai deixar de bater e aí ela vai ficar com uma diminuição da força do músculo do coração. Então a mensagem é dor no peito, buscar o quanto antes um auxílio, um serviço de emergência adequado para poder tomar essas medidas o quanto antes. Por que uma pessoa mais velha ela consegue se salvar de um infarto e o mais novo não, muitas das vezes, né, doutor? Na verdade, o infarto é grave em qualquer idade. Num idoso que já tem uma saúde debilitada e que tem um infarto, é gravíssimo, a chance dele morrer também é alta. Acontece que o idoso, como o processo da formação da placa de gordura é um processo lento, o organismo pode desenvolver outras vias de passagem de sangue, a gente chama isso de colaterais. Você tem um caminho que é o principal, que é essa artéria coronária, e ela pode ir formando outros pequenos vasos ao lado, ligando as áreas que estão recebendo pouco sangue. Então, quando o infarto ocorre num jovem, ele não tem essas colaterais. Então, ele perde completamente o fluxo naquela área que aquela coronária deveria levar. E o idoso não, o idoso ele tem um pouco mais de colaterais, mas é grave no jovem, é grave no idoso, então é uma doença que tem que ser, em primeiro lugar, a gente tem que fazer a prevenção e, quando ela ocorrer, o quanto antes procurar o auxílio médico. Certo, doutor. Tem uma dúvida muito frequente do pessoal de casa, até saiu nas redes sociais, eu não sei se o senhor chegou a ver, a respeito da aspirina, que fala lá que no momento que a pessoa tiver, se conseguir ver que é infarto, né, tomar aspirina se salva. Isso procede, doutor? Bom, a aspirina, ela foi um marco no tratamento do infarto, porque a partir do momento que se descobriu que a aspirina, que é uma medicação da classe dos antiagregantes plaquetários, ela diminui muito a morte e as complicações decorrentes do infarto. Mas nós não temos esse desejo de que as pessoas tenham essa automedicação, porque a dor no peito ela pode ser ocasionada por outros fatores e que o uso da aspirina poderia até agravar. Por exemplo, uma paciente que esteja com uma úlcera perfurada e ela vai sentir uma dor na região que ela pode pensar que é um infarto. Se ela tomar uma aspirina em cima daquilo, ela pode sangrar ainda mais. Então, a recomendação é que a pessoa busque o quanto antes um serviço médico. A aspirina, sim, é uma das primeiras medicações a ser dada na emergência de um hospital quando o paciente está infartado. Mas é claro que a gente tem que saber separar o que é daquilo que não é. A maior parte, inclusive, das dores no peito que chegam no hospital não é um infarto. Então, por isso que muitas vezes na tentativa de você ajudar, você pode até complicar uma situação. É buscar o quanto antes mesmo a emergência. Tá certo, doutor. Agora, para finalizar, né, como diriam as vovós e os vovôs, prevenir é melhor do que remediar, né, doutor? Sem dúvida, como eu comentei. A prevenção é o segredo, né?
Nosso objetivo é que as pessoas não adoeçam. Esse é o primeiro ponto. E para não adoecer, nós temos que cuidar da nossa saúde muito cedo. Essa mensagem que as pessoas, principalmente os mais antigos, eu não estou sentindo nada, por isso não vou ao médico. Na verdade, não é bem assim. Essa é uma doença silenciosa. É uma doença que progressivamente vai ocorrendo. E se eu consigo fazer um diagnóstico antes do infarto, eu estou salvando a vida, eu estou salvando o músculo do coração. Então, a prevenção é o segredo. Fica mais barato prevenir do que remediar também. Tá certo, doutor, muito obrigada pela atenção. E você de casa, né, que está sentindo esses sintomas, procure o cardiologista. Volto com você, Léo.